Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do CACD Inglês. Eu sou a professora Selene Candian e esse é o nosso quarto vídeo da nossa nova série de 25 novos vídeos em comemoração aos meus 25 anos de ELT. Nesse nosso quarto vídeo, vamos conversar um pouco sobre o exercício do resumo, o summary, na prova discursiva de língua inglesa. Vamos começar pelo formato do exercício do resumo? O exercício do resumo costuma ser um texto de cerca de 1000 palavras, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, que o candidato precisa resumir, ocupando aí um espaço de até 50 linhas. Lembrando que não há nada descrito no edital a respeito da extensão desse texto que é fornecido para o resumo do candidato e que essa extensão do resumo do candidato, né, de máximo de 50 linhas, pode ter mudanças em futuras aplicações do CACD. Então é sempre importante observar no edital qual é a extensão que está determinada ali para a tarefa do resumo no ano de aplicação da prova para a qual você está se preparando. Por exemplo, no passado já houve ocasião em que o resumo era um texto que podia ter no máximo 200 palavras. Então veja como isso pode ser alterado de ano a ano, sempre leia o edital. Ainda sobre o formato, esse texto que é fornecido pela banca para que você faça um resumo, ele pode ser sobre absolutamente qualquer tema, né? Pode ser um tema assim na área de relações internacionais, na área de política internacional, etc., mas também pode ser um tema sobre história da arte, né? Então é importante na preparação, tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase, que você tenha a frequentação de textos sobre temas variados. Isso ajuda muito na familiarização, né, com temas variados e também na aquisição incidental de vocabulário em áreas variadas, campos semânticos variados. Isso ajuda muito a variar o seu vocabulário e, portanto, a melhorar a sua interpretação de texto em temas que podem ser extremamente diferentes a depender do ano de aplicação da prova. O objetivo da tarefa do resumo é identificar as principais ideias do texto fornecido pela banca e reportar de forma concisa nas suas próprias palavras. Esse é o construto dessa tarefa. É isso que está sendo avaliado. Se você consegue identificar as principais ideias do texto fornecido e se você consegue reportar essas ideias de forma concisa, ou seja, com foco só nas ideias principais e também utilizando as suas próprias palavras, ou seja, sem repetir trechos inteiros do texto fornecido pela banca. O que é importante notar nesse sentido é que os textos que são fornecidos pela banca na tarefa do resumo normalmente são textos de tipologia argumentativa. Perceber isso pode ajudar você a entender que nesses textos você sempre vai encontrar uma espécie de uma tese central que vai sendo desenvolvida em parágrafos argumentativos, né? Então, muito provavelmente você vai conseguir identificar, depois de identificar a tese central, qual é o argumento de cada parágrafo argumentativo. Talvez tenha um tópico frasal, né? Uma topic sentence bem clara no começo de cada parágrafo argumentativo. Então você pode observar nesses textos argumentativos como se dá a progressão argumentativa e isso ajuda muito a entender quais são as ideias centrais de cada parágrafo e a dispensar tudo aquilo que não é a ideia principal e não incluir no seu texto. Lembrando que o objetivo é identificar as ideias principais do texto fornecido pela banca. Em termos de pontuação, o exercício do resumo é avaliado em dois grandes quesitos. O quesito de capacidade de síntese e concisão, que vale 5 pontos, e o quesito de correção gramatical e propriedade da linguagem, que vale 10 pontos. Correção gramatical e propriedade da linguagem, como a gente já viu nos vídeos anteriores, né, no segundo vídeo, no terceiro vídeo,
É um quesito que funciona da seguinte forma: você começa a tarefa com a folha em branco e todos os pontos de CGPL na sua mão. No caso aqui do resumo, são 10 pontos. Conforme você vai desenvolvendo o seu texto e a banca vai identificando erros de correção gramatical e propriedade da linguagem, a banca vai descontando por erro. Então, assim é avaliado o quesito da correção gramatical e propriedade da linguagem. Com relação ao quesito de capacidade de síntese e concisão, ele vale 5 pontos. Então, veja que o resumo vale no total 15 pontos. Capacidade de síntese e concisão, assim como no comentário que eu fiz sobre o quesito da fidelidade, quando eu falei sobre a tarefa da tradução e a tarefa da versão nos vídeos 2 e 3 aqui dessa nossa trilha, ele é um quesito que aparenta ser avaliado de forma holística, ou seja, aparentemente a banca faz uma avaliação da impressão geral que o texto dá sobre a capacidade do candidato de ser conciso. Agora, por que eu sempre falo que é a impressão que a gente tem que é um quesito holístico ou impressionístico, né? Ou seja, que a nota é dada para a capacidade de síntese e concisão no resumo ou para o critério de fidelidade na tradução e na versão, a nota parece ser dada de uma forma impressionista, com base na impressão geral do texto. Porque no anexo 4 do nosso edital não existe nenhuma explicitação de como são avaliados esses quesitos que não são CGPL, ou seja, como é atribuída a nota ou como é descontada a nota. A gente percebe que existe uma formulação mais impressionista com base na forma como o construto é operacionalizado na hora de corrigir as provas, né? Ou seja, como as notas são distribuídas quando a gente recebe as provas corrigidas e quando a gente vê as notas dos candidatos publicadas. Então, isso quer dizer que quando a gente observa o edital, a gente não sabe se há subitens sendo avaliados nesses quesitos, por exemplo, capacidade de síntese e concisão no resumo ou fidelidade ao texto-fonte na tradução e na versão. A gente não sabe, porque já houve ano de aplicação da prova em que houve subquesitos sendo avaliados, mas não foram declarados no edital de abertura. Então, vou dar um exemplo aqui da tarefa do resumo. Esse é um exemplo do CACD 2018. O edital de abertura não declarava nenhum subquesito, nesse quesito maior, capacidade de síntese e concisão, só dizia que valia 5 pontos e não falava mais nada sobre a forma de avaliação. No entanto, quando o candidato recebia essa tarefa corrigida, junto com todas as outras tarefas, né, na prova discursiva de inglês, ele recebia também um documento com a sua pontuação calculada, e nesse documento, com a pontuação, a gente recebia também essa grade que você tá vendo aqui no vídeo, né? A grade dizia, né, prova escrita de língua inglesa resumo, de novo eu tô falando do CACD 2018, e aí você vê aspectos macroestruturais, quesitos avaliados, faixa de valor e nota. Capacidade de síntese e concisão, era só isso que estava no edital. Porém, esse quesito foi desdobrado em 4 subquesitos. Não no edital, a banca avaliou com base nesses 4 subquesitos e o candidato só soube depois que foi avaliado. Vamos observar os 4 subquesitos. A apresentação das ideias principais do texto, em 2018, valia entre 0 e 2 pontos. Esse candidato ou candidata, por exemplo, tirou 1,5. Quesito 2, apresentação das ideias na ordem em que aparecem no texto, valia de 0 a 1. Esse candidato ou candidata tirou 1. Quesito 3, não há cópia diretamente de trechos do texto, valia de 0 a 1. Esse candidato ou candidata tirou 1 ponto. E por fim, o juízo de valores não é empregado no texto, ou seja, o candidato só reporta o que leu sem expressar a sua própria opinião sobre o que está reportando. Valia de 0 a 1 ponto, esse candidato ou candidata tirou 1 ponto. Então perceba que pode ser
que esses quesitos que não são muito explicados no nosso edital e que aparentem ser quesitos mais holísticos, mais impressionísticos, pode ser que a banca tenha subquesitos para avaliar esses quesitos mais amplos, os quais, infelizmente, a gente nem sempre vem a conhecer. No ano de 2018, a gente ficou conhecendo isso, mas pode ser que em outros anos de aplicação isso também exista e não tenha vindo ao conhecimento do CACDista de forma geral. Vamos falar um pouco sobre o quesito correção gramatical e propriedade da linguagem no exercício do resumo? O que eu percebo é que nessa tarefa especificamente, os candidatos têm muito medo de repetir palavras que existem no texto fornecido pela banca examinadora. E na tentativa de fazer paráfrase no nível das palavras mesmo, muitas vezes o candidato recorre à sinonímia. E ao utilizar uma palavra sinônima, só porque ela é sinônima no seu texto ali do resumo, muitas vezes isso leva a erros de correção gramatical e propriedade da linguagem. O que eu quero destacar nesse sentido? O fato de duas palavras serem sinônimas não significa que elas são substituíveis uma pela outra dentro de um universo textual. Pode ser que elas sejam sinônimas, elas tenham o mesmo sentido, mas elas tenham comportamentos gramaticais diversos. Por exemplo, verbo raise e verbo rise podem ter o mesmo sentido, nesse sentido de aumentar? Podem, mas raise é transitivo, rise é intransitivo. Então, fazer uma substituição com base só na sinonímia pode levar a um erro de sintaxe. Muitas vezes os erros que os candidatos cometem ao tentar fazer essa paráfrase substituindo uma palavra por um sinônimo também são da ordem das colocações. Então não é porque duas palavras são sinônimas que elas têm os mesmos colocados. É só pensar nos verbos do e make. Apesar de poderem ter o mesmo sentido, não tem os mesmos colocados. A gente aprende isso desde um nível muito básico de língua inglesa. Então, muito cuidado ao fazer a paráfrase do texto fornecido pela banca. Você não precisa parafrasear todas as palavras. É preciso reportar as ideias do texto fornecido pela banca nas suas próprias palavras, pensando na paráfrase de uma forma mais estrutural e não apegada só ao nível das palavras. Agora falando um pouco sobre a extensão do resumo. Nos últimos anos de aplicação da prova discursiva de inglês, a extensão máxima do resumo é de 50 linhas. Muitos candidatos acreditam que para tirar a nota máxima em capacidade de síntese e concisão, é preciso escrever o número máximo de linhas, como se o fato de você desenvolver o número máximo de linhas significasse que você desenvolveu todas as ideias principais do texto e, portanto, vai tirar uma nota máxima de capacidade de síntese e concisão. Isso não é verdade. Muito cuidado com isso. Existem muitos candidatos que conseguem nota 5 de capacidade de síntese e concisão com muito menos do que 40 linhas e existem muitos candidatos que desenvolvem 50 linhas no resumo e não chegam perto dos 5 pontos. Atenção a isso, o nome do quesito é capacidade de síntese e concisão, ou seja, o que está sendo avaliado é se você consegue sintetizar a informação, ser conciso na sua expressão. O nome do quesito não é você consegue preencher todas as linhas, então cuidado para não achar que você precisa ocupar todas as linhas da tarefa para ter uma boa pontuação. E pense também de uma forma estratégica. Se você é um candidato que ainda não tem um inglês em nível muito avançado e foi convocado para a segunda fase, pense se vale mais a pena para você escrever 50 linhas e correr o risco de cometer erros de CGPL a cada palavra que você escreve, ou se vale mais a pena você escrever um texto mais enxuto, com menos linhas, e assim reduzir os riscos de penalização de CGPL. Seja estratégico, pense no quesito de capacidade de síntese e concisão, naquilo que ele realmente está avaliando, que não está atrelado ao número de linhas. Com relação ao método de avaliação, ou seja, você selecionar
a um exercício de resumo para avaliar as habilidades linguísticas em inglês de um candidato. Esse é um método que, por um lado, tem muita autenticidade, o que é muito bom em uma prova de idiomas, ou seja, é muito comum que a gente precise reportar alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente ouviu para outra pessoa. Então é um método bastante autêntico de avaliação. No entanto, é um método que pode levar a problemas de confiabilidade, principalmente quando há muitos avaliadores corrigindo a mesma tarefa, no sentido de que nem todos podem ter a mesma visão daquilo que é aceitável ou inaceitável como ideias principais do texto. O que é principal, o que é secundário, o que é supporting argument, o que é exemplo. Então é difícil garantir essa confiabilidade considerando o número de avaliadores dentro do contexto de avaliação da tarefa. Para evitar problemas nessa área de confiabilidade, é importante aquilo que eu sempre menciono aqui nos nossos vídeos, né? Que os avaliadores sejam experientes, que haja treinamento para os avaliadores, que haja supervisão na marcação dos avaliadores para verificar a questão de concordância e de discordância na hora de atribuir nota. É importante também que haja uma grade de correção muito clara. Por exemplo, aquela grade de correção que eu mostrei de 2018, pelo menos ela destrincha o que são esses 5 pontos, né? E o candidato consegue entender, ao receber aquela grade devidamente marcada, onde foi que ele pecou, o que ele poderia ter melhorado e onde foi que ele se saiu bem. Então veja como uma grade de correção mais analítica, mais descritiva, com descritores claros, ajuda muito, não só na hora da marcação, para manter a consistência, manter a confiabilidade, mas também como uma forma de feedback para o candidato. Então, seria altamente desejável que a gente tivesse esse tipo de grade na nossa tarefa do resumo e em outras na prova discursiva de inglês. Bom, chegamos ao fim desse 4º vídeo aqui da nova série dos 25 anos de ELT e eu vou te aguardar agora no nosso 5º vídeo, que é um vídeo muito especial sobre a tarefa da composition, a tarefa mais importante da nossa prova discursiva de inglês. Te encontro lá!